Pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Primeiramente, se vocês ouvirem um barulho, que começou a chover, tá? Então, qualquer coisa, até fecha um pouquinho aqui para ver. Pronto, acho que agora vai ficar um pouquinho melhor para me ouvir. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu creio que muitos já me conhecem. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Mesmo assim, se é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, só para recapitular, todas as nossas aulas aqui do YouTube são gratuitas, alguns alunos me perguntam. O que eu faço para me ajudar no canal é vender os materiais que eu faço uso, que eu utilizo, esses que eu mostro aqui, por um valor único de R$ 10 todos. São 4 cadernos de material que eu vou enviando nas datas certinhas do meu calendário. E se você quiser adquirir, basta você colocar aqui no comentário: eu desejo adquirir ou quero adquirir, tá bom? Pessoal, gostaria também de pedir desculpas porque essa aula era para ter saído ontem, dia 10/1. Porém, o que aconteceu? Eu estava gravando a aula e meu computador simplesmente travou. Como ele travou, a minha telinha travou, minha câmera travou. Eu falei, eu não posso continuar, mas graças a Deus ele reiniciou, ele atualizou, tá? Mas futuramente, em nome de Jesus, vai ser uma outra conquista do Desafio de Concursos. Aqui é a nossa troca também, tá? Computador. Bom, deixa eu fechar aqui um pouquinho, porque está molhando. Pessoal, vamos lá então, ó. Vamos começar com duas questõezinhas para dar aquela refrescada na memória. Primeira delas. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Santo André, assinale a alternativa correta nos moldes da lei. Vamos lá. Letra A. Compete à Câmara Municipal exercer funções do Executivo? Aqui não ficou muito bacana. Eu tenho que respeitar o quê? Poderes, tá? Então, não é a letra A. B. As funções legislativas, elas consistem em deliberar por meio de leis, decretos legislativos e resoluções sobre todas as matérias de competência do município, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Ela parece bem bacana, né? Mas vamos ver aqui a letra C e D. C. As funções de fiscalização externa, financeira e orçamentária não poderão ser exercidas com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, violando a atribuição de... Nós vimos sim que pode, ou seja, pode sim, tá? Essa ajuda mútua. D. As funções administrativas são restritas à sua organização interna e externa? Só interna, não externa. A nossa alternativa correta, letra B, tá? Deixa eu apagar aqui. Letra B. Próxima questão. Assinale VOF acerca das competências da Câmara. Primeiro, compete à Câmara exercer funções do controle político administrativo? Bom, não vejo nada de errado. Foi o que nós lemos na última aula. Exerce funções de administração interna e externa? Não, nós vimos que externa não. Letra F. No caso, letra F, é falso. Exerce funções de assessoramento dos atos do Executivo? Assessoramento. Vimos que sim. Exerce funções legislativas? Sim, sem sombra de dúvidas, porque nós estamos falando do legislativo, com essa atribuição, com essa função. Então, a sequência correta aqui: verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Bom, vamos aqui então começar a conversar sobre um assunto bem interessante, é bem assim, bem tranquilo, bem interessante, acerca da instalação. Ou seja, vamos falar um pouquinho da posse do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, como que é feito, enfim, gente, é algo bem interessante, bem bacana de se ver. Então, vamos lá. O artigo 3º, ele inicia dizendo o seguinte, que no início da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia e horário fixados por quem, gente? Pela lei orgânica. Porque nós sabemos que, de acordo com o disposto na Constituição de 88, os municípios eles podem ter ali a sua, como que eu posso dizer,
ali no município, tutelando acerca dos assuntos de interesse do município por meio de uma lei orgânica. Então, o que que eu tenho? No dia e horário que serão fixados pela lei orgânica, você tem os vereadores eleitos, independente de número de convocação. O que que vai acontecer? Esses vereadores eleitos, eles vão se reunir, bonitinhos ali, sob a presidência do mais votado dos presentes. Então, quem vai estar na presidência ali? O mais votado entre os presentes. Em sessão solene, e eles serão empossados junto de quem? Junto do prefeito e do vice-prefeito. Se lá na sua prova falar assim, no início da primeira sessão legislativa, vem, né? Parará, reúnem-se sob a presidência o mais idoso dos presentes. Não. O mais votado. Serão empossados separadamente do prefeito e vice-prefeito em outra sessão legislativa. Não. Serão empossados juntamente. Bom, quando a sessão ela for aberta, então, quando essa sessão legislativa ela for aberta, o presidente, ou seja, aquele mais votado dos presentes, o que que vai acontecer? De preferência de partidos diferentes, o presidente vai convidar dois vereadores, de preferência de partidos diferentes, para que eles venham secretariar os trabalhos. É de preferência, não obrigatoriamente. Cuidado, isso pedir lá de acordo com a lei, com o regimento interno. Quando a sessão for aberta, o presidente irá convidar dois vereadores, obrigatoriamente de partidos diferentes. Então, a lei te traz preferencialmente, preferência. Ok. O que que vai acontecer? No ato dessa posse, porque ali aquela sessão é para ser empossado no cargo, então no ato dessa posse, o que que vai acontecer? Tanto o vereador, o prefeito e o vice-prefeito que serão empossados juntos, o que que vai acontecer? Eles vão se desincompatibilizar e vão se apresentar à mesa com seus diplomas e as suas declarações de bens. No caso aqui, elas serão transcritas em um livro próprio, inseridas em uma ata resumidamente. Então, aqui de forma visual. Primeiro ponto. Reúne-se ali os vereadores eleitos para tomar posse, serem possados junto com o prefeito e vice-prefeito. O presidente daqueles mais votados convida dois vereadores de preferência de outros partidos para que eles iam secretariar os trabalhos. O vereador, o prefeito e o vice-prefeito, ali, como eu falei, vão se desincompatibilizar e vai apresentar a sua declaração de bens. Ok? Eles irão apresentar. Trouxe aqui um mapinha mental para ficar algo mais visual. Acerca aqui, primeiramente, dessa declaração de bens. O que vai acontecer? Essa declaração, tanto do prefeito e do vice, você tem lidas pelo primeiro secretário. Ok? Essa declaração é de conhecimento do público. Os vereadores vão permanecer na mesa à disposição de quem queira examiná-las. Esse conhecimento do público, você tem um respeito ao quê? Você tem um respeito ao princípio da publicidade. Ok. Feito isso, o que que vai acontecer? Os vereadores, quanto que eles serão declarados empossados? Após uma cerimônia. Que cerimônia é essa? O que que vai acontecer? Vai vir o vereador mais idoso dos presentes. Aí sim, cuidado para não confundir. Vai vir o vereador mais idoso daqueles presentes, tá? O qual será ouvido de pé por todos que estiverem no plenário. O que será lido pelo vereador mais velho? Essa frase aqui, ó, de branco. Prometo exercer o meu mandato com dedicação e lealdade, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município de Santo André. Cuidado, mandado e mandato é diferente. O mandato é aqui, né, de uma legislatura, mandado é judicial. Então, eles irão ali se comprometer. O vereador mais idoso dos presentes
vai realizar essa leitura dizendo que se compromete a exercer, enfim, com dedicação, etc. Tudo nos moldes da lei, preservando esse bem coletivo. Após essa leitura pelo vereador mais idoso dos presentes, o que vai acontecer? Os demais vereadores vão pronunciar dizendo: assim o prometo. Então, o vereador mais idoso pronuncia essas palavras. Pronuncia e, posteriormente, os outros vereadores presentes, eles afirmam com a seguinte frase: assim o prometo. Terceiro ponto: o prefeito e o vice, no caso também, são empossados pelo presidente após a leitura do mesmo compromisso, feita sucessivamente por eles e ouvida em pé por todos os presentes. Bom, e se eu tiver um caso de que a posse não se verificou, se eu não tive essa posse, o que vai acontecer? Pode ser que dentro de 15 dias ela aconteça a contar da realização dessa sessão solene, salvo motivo justo, se eu estiver falando de vereador. Agora, se eu estiver falando de prefeito ou vice-prefeito, aí eu tenho 10 dias, 15 para vereador e 10 para prefeito ou vice-prefeito, tá? Bom, agora, se a posse se der em uma sessão posterior, ou seja, depois da instalação, ou seja, depois de tudo isso que nós vimos, se algum suplente de vereador vem a suceder ou a substituir, ou seja, se eu tive a posse de um vereador, enfim, posterior a essa sessão que nós lemos agora. Ou se eu tenho algum suplente sucedendo ou substituindo o vereador, o que vai acontecer? Ah, simplesmente vai entrar e acabou. Ah, muito prazer, seja bem-vindo. Não, o que vai acontecer? O presidente, ele vai nomear uma comissão. Essa comissão ficará responsável por receber esses que serão ali empossados posteriormente, vão acompanhá-los até a mesa, e ali você terá observado todas as exigências e os ritos que nós lemos agora. E ali ele é empossado, você tem a mesma observância. A única diferença é que ele aconteceu de modo posterior, tá, ok? Depois, e ali você tem uma comissão que vai realizar toda essa regra, essa prática, tá bom? Agora, se o suplente do vereador ele já tomou posse uma vez, ele já passou por todo esse processo uma vez, não foi empossado, uma vez. Se ele é convocado posteriormente, o que vai acontecer? Ele vai ficar dispensado de todas essas exigências nas vezes que subsequentemente ele é convocado. Então, se foi convocado posteriormente, ele já foi empossado. Ele já foi empossado, tudo bonitinho, observou todas as exigências. Ele já foi empossado. Se ele é convocado subsequentemente, às vezes que for convocado, aí essa regrinha toda você dispensa, ok? E a mesma declaração de bens, elas são feitas também ao término do mandato do vereador, do prefeito e do vice. Bom, acerca de suplente, o que você tem aqui basicamente, por exemplo, você tem aqui o partido, aí você tem aqui o Zezinho, que foi eleito, e os outros candidatos, né, os outros que estavam ali com o Zezinho, são considerados os suplentes. Bom, o que vai acontecer? Ainda sob a presidência do vereador mais votado, que nós vimos lá no início, então, o vereador mais votado ainda está na presidência. O que vai acontecer? Vai acontecer a eleição da mesa. Na eleição da mesa, você tem um mandato de até 2 anos. O mandato é de 2 anos, perdão. O mandato é de 2 anos, mandato, e a reeleição é proibida. Então, mandato de 2 anos, mandato com T, falei mandato com T, T de tatu. Às vezes a gente fala rápido e dá a impressão que é mandato. Não, mandato de 2 anos.
Esse mandato de 2 anos, você tem uma proibição à reeleição dos membros e dos seus substitutos no segundo biênio da mesma legislatura. Agora, se eu não tenho um número legal, ou seja, né, da lei, para a eleição da mesa, o que, que vai acontecer? Se eu não tenho um número para a eleição da mesa, o vereador mais votado, ele permanece na presidência, ele vai convocar sessões diárias normalmente, até que se venha a conseguir um quórum e seja eleita a mesa. O quórum é o número mínimo, tá? Ou seja, poxa, não tem um número aqui suficiente, que a lei não tem. Não tem um número legal aqui. Então, o que, que vai acontecer? Ok, o vereador permanece na presidência, convoca sessões diárias, até que venha se conseguir esse número mínimo e aí venha se eleger a mesa. Ok? Deixa eu ver aqui o material. Bom, na sessão solene, no artigo 5º, quem que pode fazer uso da palavra nessa sessão? Um representante de cada bancada, o prefeito, o vice, o presidente e as autoridades presentes que a solicitem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mesa. O que é a mesa? Se eu falo de mesa, então, pensa aqui, ó, a mesa. Eu tenho a mesa sendo composta por alguém. Quem que vai compor essa mesa? Eu tenho aqui o presidente. Oxe, você vendo errado aqui, gente. Eu tenho aqui, ó, o presidente, ok? O presidente. E ali, subsequentemente, eu tenho o primeiro e segundo secretários, ok? Ok. Mas, esse presidente e secretários não estão ali. Quem que vai substituí-los? Se eu falo do presidente, eu falo que há um vice-presidente. E se eu falo de secretário, eu, em tese, tenho ali, né, na lógica, eu tenho o quê? Um terceiro secretário, ok? Que vai substituir aqueles dois. Porém, como eu tenho aqui substitutos na mesa, eu não posso ter nenhum membro se ausentando da mesa durante uma sessão sem que naquele ato de se ausentar esteja presente algum substituto dele. Então, o Zezinho quer se ausentar na mesa durante uma sessão. O Zezinho ele só pode se ausentar se o Mévio, que é o seu substituto, estiver. Se ele não estiver, ele não pode se ausentar naquele ato, ok? Sem que no ato esteja presente o seu substituto. Bom, parágrafo 3º vai dizer o seguinte: o presidente ele convida qualquer vereador. Aí vem o presidente convidará o vereador mais votado, o vereador mais idoso, o vereador mais novo. Não. O presidente pode convidar qualquer vereador para substituir o secretário na falta do eventual substituto. Ou seja, tenho ali presidente, mas não tenho secretários, o que, que vai acontecer então? O presidente ele pode convidar qualquer vereador para substituir. Mas agora, estão ausentes todos os membros da mesa e os seus respectivos substitutos. Não ninguém, todo mundo ausente. Então, infelizmente, aquela sessão não vai acontecer porque todo mundo ali, né, clean, não tem ninguém. Todos ficaram ausentes. Não, o que, que vai acontecer? O vereador mais idoso, dentre ali os presentes, ele vai à hora regimental, ou seja, a hora estabelecida no regimento, vai abrir a sessão normalmente, e ele vai convidar 2 vereadores para secretariar os trabalhos, porque os secretários também não estão, os seus substitutos também não estão, ok? Então, o vereador mais idoso assume a presidência. Vamos lá, faltou todo mundo. Todo mundo. O que vai acontecer naquela sessão? O vereador mais idoso, entre aqueles presentes, ele assume a presidência, abre a sessão e convida 2 vereadores
vereadores para secretariar aqueles trabalhos naquela sessão. Já o artigo 7º, ele vai dizer o seguinte: quanto que as funções desses membros da mesa e os seus substitutos, quando que elas vão, assim, cessar, acabar? Primeiramente, com o término da segunda sessão legislativa, ou seja, quando, né, com a eleição de uma nova mesa, então a antiga se encerra. Se eu tiver uma renúncia por escrito, gente, cuidado, renúncia não é oral, renúncia escrita. Pode ter a destituição mediante o voto de 2/3 dos vereadores. Por quê? Pode ser que os membros da mesa ou seus substitutos, eles iam ser destituídos porque são faltosos, omissos ou ineficientes. Então, eles podem ser destituídos por esses três fatores. E pode também ter a destituição automática, que está lá no artigo 84, eu deixei aqui a menção para vocês, tá? Bom, pode acontecer também pela perda do mandato, ou pela morte, ou no término da legislatura. Quando eu estiver falando de destituição, ó, quando eu estiver falando de destituição, cadê os casos aqui de destituição, ó? Considerados faltosos, omissos ou ineficientes. Então, os vereadores da Câmara, mediante o voto, por quê? Porque os membros da mesa ou e os seus respectivos substitutos são considerados faltosos, omissos ou ineficientes. Então, a destituição, ela pode ser proposta por qualquer qualquer vereador, ok? Pode ser proposta por qualquer, cuidado com isso. Pode ser proposta pelo vereador mais idoso ou o vereador mais votado. Não, qualquer, em um processo que venha a ser assegurado o direito amplo de defesa. Então, obviamente, gente, que é um princípio constitucional, o princípio da ampla defesa, ok? E serão observados ali no que couber as disposições do processo de cassação de mandato conter. Bom, artigo 8º. Vago qualquer cargo da mesa. Vago é o quê, gente? É uma vacância, vamos pensar assim, tá? Vago. O que vai acontecer? Ficou vago um cargo da mesa ou um substituto. O que vai acontecer? Eu vou ter uma eleição para o seu preenchimento, que será realizado no pequeno expediente de uma das sessões ordinárias, dentro dos 15 dias subsequentes a essa vacância. Ou seja, dentro dos 15 dias subsequentes a esse cargo vago, você tem essa eleição, tá? Parágrafo único. Se eu tiver o caso de renúncia ou destituição total, o que vai acontecer? No caso também dos substitutos, o vereador mais votado vai assumir inteiramente a presidência até que seja, né, no caso ali, eleito uma nova mesa, ok? Bom, o artigo 9º diz que os membros da mesa e os seus substitutos não podem fazer parte de nenhuma comissão permanente. Nós vamos ver isso mais à frente. Permanente. Aí tem também, por exemplo, o caso de quando a gente tem lá outras comissões, enfim. Ok? Nós vamos ver isso mais à frente. Como se fosse uma transpole, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Então, deixa eu pular aqui para as questões. Bom, trouxe questões. Primeira questão. De acordo com o regimento interno, os vereadores são declarados empossados pelo presidente após a seguinte cerimônia. Que cerimônia é essa? Leitura pelo vereador mais votado dos presentes, por qual será ouvido de pé por todos em pé, por todos que estiverem no plenário. A leitura não é feita pelo vereador mais votado, é feita pelo vereador mais idoso dos presentes. B. Após a seguinte cerimônia, o pronunciamento pelo vereador mais novo? Não, vereadores mais novos? Não, gente, mais idoso. C. Leitura pelo vereador mais idoso dos presentes do compromisso. Prometo exercer o meu mandato com dedicação e lealdade, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município de Santo André. Ou seja, letra C, correto. Não é a letra D, porque não são todas que estão corretas. Alternativa certa, letra C, de certo, literalmente.
Assinale a alternativa correta que se enquadra nos termos do regimento interno da Câmara de Santo André. O suplente do vereador, tendo tomado posse uma vez, não fica dispensado das exigências previstas na lei. E aí? Fica dispensado. Nós vimos que se o suplente do vereador ele tomou posse, tendo tomado posse uma vez, ele fica dispensado daquelas exigências. A alternativa 1 está errada. Ou seja, aqui a gente já pode descartar B. Isso, B. Não, B não. Perdão, B não. Pode descartar letra A, porque a letra A me diz que a 1 está certa. E letra D. 2. No início da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia e horário fixados pela Lei Orgânica dos Municípios, os vereadores eleitos, independente de número e convocação, reúnem-se sob a presidência do mais votado dos presentes em sessão solene de instalação e são empossados juntamente com o prefeito e o vice-prefeito. E aí? Correto, gente. Ou seja, descarta aqui. Não, não vai descartar nenhum ainda. Todos aqui têm alternativa 2. 3. Na sessão solene de instalação, podem fazer uso da palavra representante de cada bancada, o prefeito, o vice, o presidente e as autoridades presentes que a solicitem. E 4. Ao término do mandato, o vereador, prefeito e vice, não será necessário realizar novamente declaração? Sim, é necessário, ou seja, descarta aqui, descarta aqui. Alternativa correta, letra B. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem mais uma questão. Aqui em vermelho os que estão errados, tá? Bom, acerca da composição da mesa, a cidade alternativa incorreta, ou seja, tem uma maçã podre que tem uma alternativa errada. Letra A. Para substituir o presidente e os secretários ao vice-presidente e terceiro secretário. E aí? Bom, faz sentido, né? Então a A não está incorreta. B. O presidente convida o vereador mais idoso presente para substituir os secretários na falta eventual de substituto. C. Ausentes todos os membros da mesa e seus respectivos substitutos. O vereador mais idoso, entre os presentes à hora regimental, assume a presidência, abre a sessão, convida dois vereadores que estão no plenário para secretariar os trabalhos. Certo? D. Nenhum membro da mesa pode deixar o seu lugar durante a sessão sem que no ato esteja presente seu substituto. Correto? Ou seja, a alternativa errada, a letra E. Por quê? Porque no caso aqui da alternativa, diz que é o vereador mais idoso. Não, o presidente ele pode convidar qualquer vereador de acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º, na falta de eventual substituto, ok? Dos secretários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de número 2. Na próxima aula, nós vamos falar da eleição da mesa. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Deus abençoe os seus estudos. Até mais. Tchau, tchau.